Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando o seu joinha e ative o sininho porque toda vez que eu postar vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, ok? Esse vídeo eu vim falar sobre as minhas tatuagens e os meus piercings, que muita gente já me pediram no Instagram e também aqui no canal, que eu já vi comentários me falando pra mim fazer uma tour das minhas tatuagens, dos meus piercings. Então, esse vídeo é pra isso. Eu vou começar falando das minhas tatuagens, eu vou começar desde a primeira até a mais recente. E vou explicar o porquê de eu ter feito, quando e por aí. A minha primeira tatuagem foi essa. E essa da cintura. Eu tinha 17 anos quando eu fiz. Essa daqui é o nascimento da minha mãe. E vou dar uma dica pra vocês. Essas duas minhas primeiras tatuagens, eu fiz com um tatuador que me cobrou muito barato. Uma dica do fundo do meu coração. Se você não tem dinheiro, espera você ter e paga um tatuador de qualidade, um tatuador que cobre um pouco mais caro pelo serviço. Por quê? Fazer tatuagem barata, não adianta, você vai pagar mais barato agora mais pra frente vai estar pagando caro por aquilo. Eu não me arrependo de ter feito essa tatuagem, mas eu não sou muito fã dela, realmente não gosto muito dela. E eu tinha 17 anos quando eu fiz, foi minha primeira tatuagem, como eu disse, essa é a da cintura, eu fiz as duas no mesmo dia. A da cintura tá escrito, eu não sei se vai dar pra ver, Sonhar e Acreditar, que é de uma música da Katy Perry, que tá escrito, peraí, Dream is Believing, eu não consigo falar esse nome, que é, na época eu tava querendo um canal, tava querendo fazer o canal, mas eu não criei nessa época, e eu fiz essa tatuagem pra toda vez eu me lembrar que eu posso sonhar, e toda vez que eu sonhar eu vou acreditar nisso, porque eu já expliquei, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que eu já tive problemas com ansiedade, por conta disso eu não conseguia fazer nada, não conseguia criar canal. E tá sendo difícil pra mim agora, porque eu voltei a ter esses problemas, mas eu vou continuar firme aqui. E eu me arrependo do fundo do meu coração. Não de ter feito a tatuagem, mas eu não... da cintura até que não, mas essa daqui tá muito desbotada, tá muito feia e eu não gosto muito dela. E eu quero ver se ou eu vou fazer algo em cima, eu vou cobrir ela ou eu vou tentar arrumar, ainda não sei. A minha terceira tatuagem foi essa, que é o parzinho de asas que eu tenho, que não tem significado algum. Eu simplesmente gostei da imagem, fui e fiz. Eu gostei muito da tatuagem, mas a tatuagem da imagem que eu vi era verde e azul. Eu não achei a cor muito legal, então eu fiz rosa e lilás, que é rosa e roxo. Essa foi a terceira. Essa eu fiz um pouco antes de eu completar 18 anos. Essa daqui foi a quarta. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Que um amigo meu me deu de presente, que ele tinha acabado de começar com o trabalho de tatuador. E ele falou, escolhe uma tatuagem que você faz. Ela também não tem significado. Eu simplesmente gostei da tatuagem, da imagem, fui e fiz. É uma flor de lótus. E eu gosto bastante dela, mas eu quero aumentar. Eu ainda não sei se eu aumento ela pra cima ou se eu aumento pra baixo. Tô na dúvida. Essa foi a quarta. A minha quinta tatuagem foi essa. Que eu vou contar pra vocês a história. Eu tinha saído da igreja, eu era evangélica. E eu tive uma desilusão muito grande com a religião, com Deus, com tudo. E eu tava numa fase onde eu me falava que eu era ateu. Então tava muito assim, e por conta de tatuagem de piercing também, que foi o motivo de eu ter saído da igreja, eu tava tendo muito preconceito e eu tava com muita raiva. Pessoal da igreja falando pra mim que eu tinha perdido minha salvação, que eu não ia pro céu e blá blá blá. Vocês sabem, né? Muitos evangélicos fazem isso. Não são evangélicos, mas não vou generalizar, não são todos, ok? Não são todos. Então, eu tava com muita raiva de tudo, deixei de ir na igreja, deixei de escutar louvor, deixei de tudo isso. E eu comecei a acompanhar alguns trabalhos da Priscila Alcântara. E eu super amei, super amei. E eu vi uma pregação uma vez, quando ela explica sobre tatuagem, sobre piercing, que me fez voltar a acreditar, voltar a sentir algo. Hoje em dia eu escuto louvor, hoje em dia eu acredito em Deus, tá, gente? Eu tenho fé. Eu só não tenho uma igreja, eu só não vou à igreja e não tenho uma religião.
Então ela tem essa tatuagem que eu super amei, mas eu mudei um pouco, não é bem assim, a tatuagem dela é um pouco diferente. Então eu fiz essa tatuagem porque me fez eu voltar a crer. Então por isso que eu fiz essa tatuagem. A minha sexta tatuagem é esse leão. Aqui, esse. Que foi assim, também tem uma história por trás dele. Ele tem significado também. Eu me cortava há alguns anos atrás. Eu acho que eu me cortei, tipo, sempre. Dos 13 aos 15, 16 anos. Era, tipo, contínuo, sempre. E eu escondia de todo mundo. Ninguém sabia disso, tá? Me descobriram depois de quase 2 anos que eu me cortava, quando foram descobrir. E eu tinha muita... Depois que eu parei, nos meus 16 anos, que eu tava parando com os cortes, eu tinha recaídas. Quase sempre eu me cortava quando eu tava com... Realmente, no momento que eu não tava conseguindo, eu me cortava. Esse leão pra mim simboliza força, porque parar com os cortes, parar com os pensamentos que eu tava tendo naquela época foi bem difícil. Eu fiz esse leão quando eu tava com 18 anos, que agora eu vou fazer 20. Ele simboliza isso pra mim. Eu fiz ele um pouco pra cobrir os cortes, pra tampar, porque quando a gente para com os cortes, ou quando a gente ainda faz, sofre muito julgamento. Então, por isso que demorou quase 2 anos pra alguém descobrir que eu me cortava, porque eu realmente escondia. Eu não queria que ninguém soubesse. E o leão foi pra isso. E também pra mim não fazer mais, porque com a tatuagem aqui, eu pus na minha cabeça que eu não iria mais fazer isso. Realmente, depois da tatuagem, eu fiz isso 2 vezes apenas. E não fiz mais, porque eu paguei cara nela. Então, eu quero aumentar, aqui nessa parte do pulso, eu quero aumentar ela. E quero, não sei, eu quero mexer mais nela, aumentar ela, fazer mais coisas. A próxima tatuagem que eu fiz depois do leão... foi essa. Que tá escrito... To Infinity, que é ao infinito. Que eu fiz com a minha prima, a Márcia. Ela tem E and Belong, que é ir além, e eu fiz essa. Não tem, tipo, o significado é a amizade, que a gente é bem grudada, a gente é bem unida, e foi por isso que eu fiz. Por amizade, que a gente é realmente muito unida, gente, vocês não têm noção, nós somos muito unidas. As próximas são essas do dedo. Ah, não, mentira, tem essa daqui também, que eu esqueci dela, tadinha, quase sempre esqueço dela. Tá escrito Legendary, que quer dizer legendário, que é de uma série. How I Met Your Mother. Gente, uma série maravilhosa, minha série favorita, eu super amo, do fundo do meu coração. E a primeira tatuagem que eu fiz das séries é essa. Como eu tava falando do dedo, voltando, que eu tô indo e vindo. Do dedo, eu tenho uma dica pra quem quer fazer tatuagem no dedo. Tatuagem no dedo desbota muito, mas muito rápido, gente, vocês não têm noção. Sério, desbotou muito rápido, é recente a tatuagem, mas desbota rápido por quê? Eu mexo muito com água, eu lavo muita louça, eu limpo muito essas coisas assim, mexo muito com água, então desbotou muito rápido. E se você quer fazer, eu recomendo que você fique 1 semana, 2 semanas sem mexer realmente com água, tipo sabão, essas coisas, porque senão vai desbotar mesmo, porque ela desbota muito rápido. Meus planos para o futuro sobre tatuagem. Eu quero fechar essa parte aqui do braço, eu quero fazer umas flores. Eu ainda não tenho um desenho específico, não tenho uma ideia específica, mas eu quero fechar com flor. E esse braço eu quero fazer com tatuagens aleatórias, micro também, tatuagem. Eu quero fazer tatuagens grandes. E eu também quero fazer tatuagens de série, as coisas nelas. Realmente aleatória, tatuagem aleatória desse braço. Agora, piercing, que vocês me perguntam muito dicas de piercing, quando o piercing tá infeccionando, o que fazer. Meu piercing mais antigo no momento é o septo, que eu tenho, vai fazer uns 5 anos que eu tenho ele. Eu furei quando eu tinha 14 para 15 anos. E o nariz. O nariz, eu tenho piercing no nariz desde os meus 14 anos, gente. Eu fiz tatuagem, pus piercing muito cedo. Enfim, o septo, eu mesma que furei. Não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu tive muita sorte de eu não ter pegado, dele não ter infeccionado, não ter inflamado de nada, gente, sério. Não façam isso, não coloquem piercing em casa. Esse foi meu primeiro, como eu disse, é o mais antigo. E o do nariz. O nariz, ele não fecha, olha, tem a cicatrizinha. Eu tiro e ponho ele sempre, é uma coisa normal. Normal, vocês vão se acostumar com isso, como eu já disse. Eu vou aparecer às vezes aqui com piercing, às vezes não. Eu tenho piercing no mamilo, não vai dar pra ver.
E tenho no umbigo também. Meu piercing no umbigo também é bem antiguinho, vai fazer uns 3 anos já que eu tenho. E eu tive piercing na boca, aqui assim, tive aqui no lábio e tive no esmague. No esmague eu tirei porque eu tinha posto aparelho. E era muita coisa na boca, eu acabei tirando do esmague. E depois eu não quis mais pôr. Ah, eu tenho os piercings da orelha, das cartilagens. O alagador, que eu tô no número 16. E eu tenho o tragus. O meu piercing tragus, eu tenho uma história com ele, gente. Eu estava com algum problema de cicatrização. E meus piercing, minhas tatuagens mais recentes não estavam cicatrizando muito bem. E é a terceira vez que eu furei o tragus. Eu furei de cá uma vez, infeccionou, aí eu achei que era por conta da orelha e furei de cá. De novo, daqui eu furei 2 vezes esse lado da orelha. A segunda vez que eu furei, infeccionou muito, muito mesmo. Ele inchou demais, inchou, tampou minha orelha, mal eu conseguia ouvir. Depois que eu tirei o piercing, ainda continuou inchado. Tava saindo muito pus, vazava muito pus. E eu precisei ir na UPA, tomei injeção anti-inflamatória, tomei antitetânica também. E tomei antibiótico, remédio. Porque eu não cuidei dele. Não é que eu não cuidei. Eu uso muito fone de ouvido. E ele começou a infeccionar, começou a machucar, depois começou a infeccionar. E eu não tava cuidando tanto. Porque eu nunca tive problema com piercing inflamado. Nunca tive. E eu achei que aqui seria a mesma coisa. Mas não, ele infeccionou. Então, se você tá com algum piercing e esse piercing seu tá infeccionando, eu recomendo que você tome algum anti-inflamatório. Pelo menos de 3 a 5 dias, mais ou menos, você toma. E você limpa bem o piercing, limpa bem mesmo. Lava ele bem, limpa bem. Tenta o máximo. A alimentação ajuda sim. Então, se você tem uma alimentação saudável, a sua cicatrização vai ser melhor. Se você não tem uma alimentação saudável, vai ser mais difícil dele cicatrizar, então pode ser que ele infeccione ou inflame. E essa é a terceira vez que eu furei e não tive problemas. Ele deu uma machucadinha no começo por conta do fone. Então, mas agora ele tá bem. Eu quero furar mais a orelha, eu quero furar essa parte aqui. Aqui também eu quero colocar mais 2 brincos aqui. E também tô querendo pôr aqui. Assim, ó, atravessado. Eu não ponho por causa... Ainda não coloquei porque eu uso muito fone de ouvido. E é difícil ficar sem o fone. Gente, isso é muito difícil. O piercing no umbigo eu não tive problemas também. Eu furei no estúdio. Esse também foi... Não, esse foi na farmácia. As 2 primeiras vezes foi no estúdio, depois eu furei na farmácia. O meu piercing dos lábios eu tirei porque eu tava passando por alguns problemas de saúde, alguns problemas psicológicos, eu precisei fazer um exame e eu tinha que tirar todos os meus piercing, todos os meus brincos pra fazer esse exame. E aí que acabou que ele fechou e eu não furei mais, porque eu tô atrás de emprego, então vocês sabem, né? Tem alguns lugares que é super tranquilo, mas tem outros que não, então eu não coloquei de novo. Acho que é só. Eu fiz uma tour das minhas piercings, os mamilos. A segunda vez que eu furei o mamilo. A primeira vez foi na época que eu furei o tragus. Eu furei na mesma... Acho que em uma semana só de diferença. E infeccionou também. Eu havia furado os 2. Ele não chegou a inflamar, infeccionar. Ele começou a ficar dolorido. E eu fiquei com medo e acabei tirando ele. Porque como eu já tava passando por problemas no tragus, eu fiquei realmente com medo dele piorar e acabei tirando. E a cicatrização do mamilo é bem difícil, gente. É bem difícil. Você tem que ter muito cuidado com ele. Porque é uma parte muito sensível. Então, você realmente tem que ter muito cuidado, tem que ficar limpando bem. Você, no começo, não pode usar sutiã, não pode usar blusinha apertada, porque machuca. Então, eu não tava usando sutiã. Eu já não gosto de usar mesmo, né? Já é normal eu não usar, mas eu não tava usando sutiã. Não tava usando camisetas muito apertadas pra justamente não infeccionar dessa vez. Até agora, ele não tá dolorido, tá normal. Porque eu furei recente, eu furei apenas um. Porque eu fiquei com medo de furar os 2 e inflamar de novo, então eu furei apenas um. Uma única coisa que aconteceu foi que meus cachorros pulou e bateu a pata e ficou um pouco dolorido uns 2 dias, mas agora tá normal. Então é isso. O piercing e a tatuagem, você tem sim que ter uma alimentação saudável. Você tem que cuidar bem, porque senão ele pode infeccionar sim e pode demorar mais a cicatrização. Principalmente piercing. A tatuagem até que não tanto, mas se a tatuagem inflamar também vai ser bem... Eu não tive nenhum problema com minhas tatuagens de ficar, tipo, infeccionada, assim, nunca tive.
O meu tom de pele não facilita muito minhas tatuagens. Então, às vezes eu faço uma tatuagem e ela não fica da cor que queria ou algo do tipo. Eu comia bacon no começo, eu comia ovo nas minhas tatuagens. Eu não tive problema, mas é recomendado pelos tatuadores a não comer, justamente para evitar uma inflamação. Porque vai pro sangue aquela gordura e pode sim inflamar. É isso. Vocês pediram tanto pra mim fazer esse vídeo e eu tô fazendo. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha tirado dúvidas de vocês sobre piercing, sobre tatuagem. Então, se alguma tatuagem, algum piercing, se eu começar a inflamar, toma algum anti-inflamatório. E se não resolver, aí eu recomendo que você vá no estúdio onde você colocou o piercing e peçam pra eles te passar alguma coisa. Eu também usava um negocinho que eu vou pegar pra vocês verem. Curamed. Ele espirra, mas agora acabou. Ele acabou. E eu usava ele nos meus piercings. Ele tira um pouco da dor. Então, se estiver inflamando e você tiver com dor, eu usava ele pra isso. E ele é muito bom. Outra coisa que sempre me perguntam, que eu lembrei agora. Dói pra furar tal e tal lugar? Quando eu furei o lábios, muita gente perguntou no Instagram se doía. Gente, todo piercing dói. Toda tatuagem dói. Só que vai do lugar e vai da pessoa. Tem pessoas que têm mais sensibilidade pra dor, tem pessoas que não têm tanta sensibilidade. Tipo, eu tenho um pouco mais de sensibilidade pra dor, pra colocar piercing. Então os meus piercings sempre são mais doloridos. Teve gente que furou o lábio e disse que não doeu tanto já. O meu doeu bastantinho. O meu septo doeu um pouco. O meu umbigo doeu. Então, tipo, eu tenho mais sensibilidade pra dor na parte do piercing. Na parte das tatuagens eu não tenho tanta sensibilidade, não sinto tanta dor. Mas dói sim, tá, gente? Todo piercing, toda tatuagem dói. Mas vai da sua sensibilidade pra esse tipo de dor. Eu gosto, por mais que meus piercings dói pra colocar, a tatuagem dói, eu gosto de fazer. Eu gostava muito da dor de quando eu largava a orelha. Sobre o alagador, minha orelha não fecha, gente. Eu sempre parei nesse número 16. Foi sempre o que eu parei. E não fecha. Então, toda vez que eu tiro o alagador, que eu fico tempo sem usar, ele fica no tamanho 8, mais ou menos. Ele não volta pro tamanho normal. Então, por isso que eu sempre ponho ele de novo. Ele tá um pouco machucado. Porque a minha cachorra mordeu. Ela gostou dele e ficou mordendo. Enfim. Então é isso que eu tenho pra falar. Esse Curamed é muito bom quando você fura. Antisséptico. Lembrei o nome. Acho que é isso mesmo, antisséptico. Então é muito bom usar. É muito bom você lavar bem o piercing, lavar bem mesmo. E se começar a inflamar, você toma algum anti-inflamatório. Se não resolver, volta no estúdio que você furou e vê com eles. Pode ser problema com a joia ou pode ser algum problema seu de cicatrização. Aí, lá eles vão te passar a informação melhor, vão trocar a joia se for problema da joia. E por aí. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem bastante like, compartilhem. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? É nóis, até o próximo vídeo.